Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje eu quero gravar esse vídeo para falar a respeito do livro do Gênesis, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que o intuito desse vídeo não é ir contra a fé ou contra a crença de ninguém, tá? Não é rebater a fé é uma coisa pessoal. As pessoas têm o direito de crer e pensar a respeito da fé da forma com que elas acharem melhor. Porém, eu também tenho o direito de expressar os meus pensamentos, porque é um direito que nos cabe até dado a nossa Constituição, né? Então, eu também gostaria de pedir desculpa a vocês que eu estou com um pouquinho de rinite, então qualquer barulho anormal aí vocês me perdoem. Então, para que esse vídeo fique é, o mais compreensivo possível, o que eu fiz? Eu imprimi algumas coisas, eu estou com as folhas aqui na minha mão, então é como se fosse um rascunho, e eu vou acompanhar esse rascunho para a gente poder seguir uma linha de raciocínio aqui que seja de fácil compreensão. Tá? Nada do que eu vou dizer aqui é para ser tomado como verdade absoluta, como eu sempre coloco nos meus vídeos, mas que cada um de vocês aí que estão assistindo esse vídeo possam depois procurar por vocês mesmos, né? Possam tirar as suas conclusões a respeito do conteúdo que você vai estar observando aqui. Então tá, antes de mais nada, eu gostaria de, de mostrar para vocês que eu estou aqui ó, com duas abas abertas, né? E nessas abas eu tenho o capítulo 1 de Gênesis, aqui nessa página. Nessa aba aqui eu estou com a versão das Bíblias Almeida Corrigida e Revisada Fiel à sua esquerda e a versão católica à direita. Eu pego a versão católica porque dessas versões em português aqui é a que tem uma linguagem um pouco mais antiga. Então, às vezes elas dão diferença sim, uma entre a outra, em questão de traduções e até mesmo o entendimento ela acaba sendo um pouco diferenciado. Já nessa outra aba eu estou com o capítulo 2 aberto, né? E as versões que eu tenho aqui é a Almeida Corrigida e Fiel, né? E a versão católica também. Tá? Então, por que eu estou com essas duas versões aqui? Deixa eu só achar aqui onde eu estava. Certo, aqui. Por que eu estou com essas duas versões? Porque eu gostaria de fazer um comparativo para vocês, para a gente poder entender essa questão do Gênesis. Nós sabemos que dentro da religião, dentro da igreja, quem já foi de alguma religião cristã como eu, nós aprendemos que o Pentateuco ele foi escrito por Moisés, né? A igreja ensina isso, você aprende isso na escola dominical, você aprende isso nos cursos de teologia dentro das igrejas. Isso foi nos passado dessa maneira, que Moisés foi o escritor do Pentateuco e também especificamente do Gênesis, que é o livro que nós vamos abordar aqui no vídeo, né? Que é o tema do vídeo, certo? Então, a autoria desses livros teria sido de Moisés. Porém, a explicação para isso também é que Moisés teria recebido essas orientações, né, acerca desses livros como uma espécie de revelação divina, né, como se algum ser tivesse passado para ele. Muitas pessoas acreditam que essa revelação tenha se dado até no Monte Sinai, né, quando ele estava ali na presença daquele ser e tal, conversando com ele, e essa revelação teria sido dada ali, apesar de dentro da própria Bíblia nós não termos nada que alegue isso, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que existem evidências, e eu citei até isso meio por cima ali no meu último vídeo, onde eu falei dos Nefilins, Anunnaki e a Terra plana, que o livro do Gênesis ele não teria sido escrito por Moisés. Tá? Tem alguns pesquisadores que vão até mais além, eles falam que o Pentateuco não teria sido escrito por ele. Mas eu vou me ater ao livro do Gênesis, que para mim é um dos principais livros, né, dentro do contexto Bíblia, porque ele traz ali revelações acerca da criação e acerca da existência do ser humano, tal. E para quem tem curiosidade, né, como eu, a respeito desse tipo de assunto, querer entender mais de onde veio e por que veio e como funcionam todas as coisas, então é um livro que
que a gente acaba levando muito a sério, né, e estudando ele. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é que existem pesquisadores, eruditos, críticos textuais, que buscam um entendimento mais apurado da origem desse livro, e isso não é de agora, né? Isso já começou muito tempo atrás. Eu tenho relatos aqui comigo que trazem estudos que foram feitos no século XVIII, no século XIX. Então é importante a gente, de repente, eu sei que sempre quando se toca num assunto onde você contesta algo na Bíblia, né, quando você contesta a, a questão é, mística da Bíblia, ou celestial da Bíblia, melhor dizendo, ou a questão sagrada dela, gera muita raiva, gera muito ódio nas pessoas, né? Porque é até algo assim que é difícil a compreensão, né? Porque as pessoas querem, ao mesmo tempo que elas querem pregar um amor de um Deus, de um ser supremo, elas reagem com profundo ódio, te lançam palavras de maldição, e se possível fosse, se o recurso da internet permitisse isso, era capaz de eu tomar uns murros aqui pela tela do computador quando eu estivesse gravando ou quando alguém estivesse assistindo esse vídeo. Mas eu acredito que as coisas não devem ser encaradas dessa forma, né? Eu acredito que, principalmente você, no caso de uma pessoa que ainda está preso na religião, que tem a mente totalmente cauterizada, que a mente está totalmente concretada pelas mentiras, né? Foram jogadas mentiras lá dentro, invenções e concreto por cima, então é muito difícil tirar as mentiras da cabeça. Essas pessoas eu ainda até entendo, sabe? Porque eu já fui uma pessoa assim também. Eu já fui uma pessoa que no começo, quando eu comecei a descobrir as coisas, eu também era intolerante, e era agressivo, queria defender aquilo que eu acreditava com unhas e dentes, não aceitava que ninguém falasse mal do meu Deus e da minha religião. Mas à medida que você vai se aprofundando e vai buscando e vai se informando mais, você vai vendo que esse não é o caminho, né? Até porque eu não sou uma pessoa que o meu trabalho aqui é levar ninguém para o engano. Também meu trabalho aqui não é levar ninguém para a verdade, porque eu não sou o dono da verdade. Tá? Fique bem claro isso. Eu não ganho nada com o YouTube, eu não tenho intenção de ganhar nada. Eu não trabalho para nenhuma igreja, não trabalho para nenhuma instituição, não trabalho para nenhuma sociedade secreta. Eu sou apenas uma pessoa, um homem que compartilha aquilo que entende. Por quê? Porque eu vivi muito tempo enganado. Muito tempo enganado. E aí, algumas pessoas, como já me perguntaram, falaram assim: calma aí, Miguel, você disse que você não é o não está trazendo a verdade no seu canal. Porém, você disse também que ficou muito tempo enganado. Então, que paradoxo que é esse? Na verdade, não é um paradoxo. Eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: o fato de eu ter vivido muito tempo dentro do engano não significa que tudo que eu mostro hoje é verdade. Só significa que eu consegui me livrar daquele engano. E eu sempre uso uma frase que eu acho muito pertinente, que para mim, cada passo que você dá para ficar mais distante da mentira, mais próximo você fica da verdade. A verdade ela não se revela dessa maneira, como se fosse um passe de mágicas e pimba, ela apareceu na sua frente. Não, se fosse fácil assim, poxa, hoje não existiria mais guerras a favor de crenças, não existiria mais inúmeras placas de igreja, cada uma pregando uma coisa diferente, não existiria um monte de picareta vagabundo safado ganhando dinheiro em cima das pessoas, não somente na religião evangélica, tá? Mas no catolicismo, na Umbanda, no espiritismo e religiões de nova era que estão surgindo aí, onde pessoas também têm ganhado dinheiro em cima disso. Então hoje, se nós tivéssemos essa verdade em um estalar de dedos, não existiria isso. Não teria. Né? Não teria divisão. Todos nós saberíamos de tudo.
fosse bom ou ruim a verdade, mas saberíamos de tudo. Mas como as coisas não são dessa forma, então a gente tem que fazer o quê? Você, no caso, que está assistindo esse vídeo, que pensa e tem o entendimento de se libertar das mentiras da religião, de abrir os seus olhos, de não querer mais ser enganado, de não querer mais sustentar vagabundo nenhum, né? Você que já deu dízimo na tua igreja, já deu oferta, já fez campanha, igual eu fiz. Você que deu bens seus para a igreja, para o pastor, porque você acreditava nele, você via nele verdade. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu fiz uma grande oferta sem poder para o Marco Feliciano, quando eu morava em São Paulo, eu e minha esposa. Fizemos uma oferta que para nós na época era um dinheiro bem alto, um valor alto, que nós não poderíamos fazer, mas nós fizemos, né? Acreditando que eu ia nessa época eu ia na Assembleia de Deus do Brás, e ali tinha um culto que chamava Segunda de Primeira, que eles ainda usavam o slogan do culto assim: se tem alguém assistindo o vídeo aí que frequenta a Assembleia de Deus do Brás ou já frequentou ali na Avenida Celso Garcia, vai saber que eu não estou mentindo. Que ainda eles diziam que aquele culto era para aquele crente que queria fazer hora extra. Que só a palavra de domingo não era suficiente para ele, que ele precisava ir na segunda-feira para buscar aquele plus, né, aquele adicional, aquele turbo pro motor, né? E em um desses cultos aí eu fiz uma oferta, eu e minha esposa fizemos uma oferta para ele, acreditando e não sei o que lá. E sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Quer dizer, para mim não, para ele aconteceu. Naquela época ele estava em campanha, né, política, ele se tornou deputado federal, hoje é um cara que está bem de vida, tem um padrão de vida muito bom, conseguiu dar um padrão de vida para a família dele, alto, anda de carros bons, se veste bem. E eu vi, no caso, ele se veste bem, e para mim continua que eu tenho que trabalhar duro até hoje para sustentar minha casa. E eu vi lá, por várias vezes, donos de loja de sapato chegando lá com 3, 4 caixas de sapato para dar para ele, tudo novinho. E ele, naquela época, o Marco Feliciano não era deputado federal, mas já ganhava bem. Já era um cara, já era um pastor bem sucedido, já era um missionário bem sucedido, já tinha programa na televisão, já era conhecido. Lógico que depois, quando ele entrou como deputado e ele teve destaque lá dentro da Câmara, né? Dentro do plenário, aí o nome dele ganhou uma notoriedade maior ainda, uma repercussão muito maior para aqueles que não o conheciam fora do segmento evangélico. Mas dentro do segmento evangélico ele já era muito conhecido. Onde ele ia pregar, multidões ali iam para vê-lo. Eu vi pessoas dando chave de moto, chave de carro. Então eu vi muitas coisas, né? E isso que eu estou falando para você que está dentro da igreja não é novidade. Porém, para mim não aconteceu nada. Ah, mas foi a sua fé. Lógico, é muito fácil você falar e usar esse tipo de argumentação, porque isso exime e tira da responsabilidade desse Deus que eles pregam, tira das costas desse Deus que eles pregam toda e qualquer responsabilidade. Porque se der certo, se acontecer alguma coisa na tua vida a partir daquele momento de oferta, foi porque Deus fez. Se você se ferrar, se você tomar na tarraqueta, aí a culpa é sua. Por quê? Porque você não teve fé. Então, você fica sempre naquele dilema. Você fica sempre naquele pensamento. Poxa, eu vou contribuir. E se acontecer, Deus me abençoa, eu vou lá dar o testemunho. Se não aconteceu, é porque ou eu não tive fé, ou porque não era a minha hora, tudo é no tempo de Deus. É muito. É uma jogada muito, muito inteligente isso. Muito inteligente. Porque tira das costas de Deus e do próprio pregador ali a responsabilidade de qualquer coisa. Na verdade, a tua oferta foi para a igreja, parte dela foi para o pastor, parte dela foi para o pregador, né? E aí é problema teu com Deus, meu irmão. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com isso. Eu vou lá, eu conto uns testemunhos lá que fazem você chorar, que fazem você acreditar. E aí, se você ganhar ou não, a responsabilidade não é minha. Por isso que de lá para cá, eu comecei a enxergar algumas coisas, eu comecei a querer entender melhor algumas coisas. E é nesse aspecto que eu digo que quanto mais você vai se aprofundando, mais você vai estudando e vai buscando conhecimento, mais você vai vendo
como as coisas foram feitas para te manter aprisionado. Como a religião ela foi sendo montada de uma forma para ela manter você na prisão, para ela manter a tua mente presa, para você ter aquele pensamento, aquela característica limitada de pensar, para você pensar exatamente do jeito que eles querem. Vai ter muita gente que vai pegar e falar assim: Misael, mas tem muita gente que vai na igreja e consegue bênçãos. Sim, da mesma forma que tem muita gente que vai no espiritismo e consegue, muita gente que vai no candomblé e consegue, tem gente que vai na igreja católica e consegue, judeus conseguem, islâmicos conseguem, hindus conseguem. Isso não é parâmetro de verdade. Será que, se isso acontece nas mais variadas religiões, onde servem deuses diferentes, entidades diferentes, será que isso é uma característica mesmo única do teu Deus? Ou será que isso tem alguma coisa a ver com aquilo que você projeta através do teu pensamento, aquilo que você joga no mundo, aquilo que você emite de pensamento, de frequência? Então são coisas aí para você avaliar. Tá? Por que eu falei sobre isso? Porque quando a gente faz um vídeo como esse, onde você contesta o ensinamento religioso, logo as pessoas têm muita dificuldade de aceitar. Né? E eu não estou aqui para te convencer, meu amigo, minha amiga, vocês que estão assistindo. Eu estou aqui simplesmente para jogar no ar. Eu estou acendendo o pavio da bomba e jogando. Aí o que cada um vai fazer com o barulho dela não é problema meu. O meu objetivo aqui não tem muita gente que grava vídeo aí falando: o meu objetivo é tirar você do aprisco. Eu não tenho essa pretensão, gente. Eu não tenho a pretensão de tirar ninguém do aprisco, porque se a gente usar esse termo, tirar a ovelha do aprisco, logo a gente vai entender que eu tenho responsabilidade sobre aquela ovelha. Eu não tenho e nem quero ter responsabilidade sobre a vida de ninguém, sobre o que cada um toma de decisão. Eu simplesmente estou compartilhando. Estou compartilhando. Nós nascemos para ser livres. Nascemos para ser livres. Então você vai pegar a sua liberdade que você tem e vai acreditar naquilo que você quiser. E vai entender o Criador do Universo da forma com que você quiser. Se você chegar à conclusão que aquele Deus que te apresentam dentro da igreja é uma coisa boa para a tua vida, e ele é o que você acredita ser o Criador, etc., amigo, é problema seu. Se você quiser continuar sustentando esse circo chamado Igreja Evangélica, é problema seu. Se você quiser continuar sustentando a assassina Igreja Católica, é problema seu. Se você quiser continuar sustentando as mentiras do Espiritismo, de Allan Kardec, Chico Xavier, é problema seu. É você que vai escolher, não sou eu. Você que vai escolher se você quer acreditar em reencarnação, se você quer acreditar em inferno, se você quer acreditar em céu, se você quer acreditar no Deus dos judeus, no Jesus romano. É você que vai decidir, não sou eu. Tá? Então, as pessoas precisam começar a entender isso. Você precisa sair debaixo do jugo de outros homens. Você precisa começar a se formar. Você precisa começar a decidir por você. Você precisa começar a pautar a sua crença naquilo que você entende. E parar de usar de argumentos religiosos, argumentos montados exatamente para favorecer um contexto mentiroso, para poder servir de escudo para você. Então vamos lá. Como já foi dito aqui, e o próprio tema do vídeo já deixa claro, nós vamos falar aqui sobre o livro do Gênesis. Né? Existe aqui, há muito tempo já, alguns estudiosos que eles defendem que o Gênesis não foi escrito por Moisés. E baseado no que eles fazem essas afirmações. Eu vou ler alguns textos aqui, tá? Que eu deixei separado, e só para a gente poder seguir uma linha de raciocínio. Uma característica notável nos livros que compõem a Bíblia é que eles são anônimos, ou seja, a grande maioria dos livros que compõem a Bíblia não menciona quem lhes fora o escritor. Se abrir a Bíblia em Gênesis e ler todos os 50 capítulos, observará que em momento algum encontramos o nome do autor. Bom, aqui é preciso deixar uma coisa clara para as pessoas entenderem. Vão ter pessoas que vão abrir alguns livros da Bíblia e vão ver lá no prefácio dele, lá no começo da Bíblia, livro de fulano de tal, escrito por fulano de tal.
isso não significa que o livro foi escrito. Tá? Já tem muitos estudos sobre isso que mostram que alguns livros que são atribuídos a alguns personagens não necessariamente foram escritos por eles. Tá? Como é o caso do próprio livro do Apocalipse. Né? Então vamos lá, continuando. Se abrir a Bíblia em Gênesis e ler todos os seus 50 capítulos, observará que em momento algum encontramos o nome do autor. Não podemos confiar na tradição religiosa, pois a mesma será impregnada de supernaturalismo supersticioso, cujo objetivo é sustentar dogmas religiosos. E é importante frisar isso, que o conceito de que Moisés teria escrito o livro do Gênesis, ele é totalmente pautado numa tradição religiosa. Não existem subsídios ou argumentos que sejam eficazes, eficientes e maduros para corroborar essa afirmação. Tá? Então, é uma afirmação que é baseada, a grande parte do conceito dessa afirmação é baseada numa tradição religiosa. E o que seria isso? É algo que se estabeleceu lá no princípio da religião, com os judeus, com o judaísmo, e foi passando de geração em geração. Porém, provas mesmo, evidências que atestem isso não são fortes. Muito pelo contrário, as evidências que se tem são totalmente favoráveis a que isso seja uma grande mentira, uma grande invenção. Tá? Então vamos lá. O uso de métodos literários críticos para estudar o Antigo Testamento começou com a obra de Jean Astruc, médico do rei francês Luís, no século XV. Em 1753, Astruc desenvolveu uma metodologia própria que segundo cria ele, conseguia separar as fontes do Gênesis. Ele passou a usá-la então para defender a autoria mosaica do primeiro livro bíblico. Com o passar do tempo, métodos de análise crítica foram sendo aperfeiçoados e sendo impregnados no estudo da Bíblia, ou das Sagradas Escrituras, né, como todos conhecemos. Com base nisso, eruditos de respeitadas capacidades conseguiram separar sistematicamente as fontes literárias que compunham o texto bíblico. Julius Wellhausen, estudioso alemão que publicou sua principal obra em 1880, representa esse tipo de crítica da fonte. O que seria essa crítica da fonte? Seria uma crítica feita em cima da fonte que teria originado o texto, né, ou o livro. Então vamos lá. Wellhausen arguiu, melhor dizendo, que no que diz respeito ao texto de Gênesis, podemos separá-lo em 4 fontes principais: a fonte javista, eloísta, deuteromista e sacerdotal. Certo? Então, o que Wellhausen fez? Ele chegou à conclusão de que o livro do Gênesis ele poderia ser entendido ou separado com 4 tipos de fontes distintas. O que seria essas fontes principais? Né? Seria a fonte de escrito, o tipo da escrita, né? Ao qual eles separaram naquela época, os estudiosos separaram como javista, eloísta, deuteromista e sacerdotal. Que são características diferentes entre elas. Né? Então ele definiu como que as 4 principais fontes seriam a javista, eloísta, deuteromista e sacerdotal. Vamos lá. Essa teoria da composição do Pentateuco, né, que está incluso o livro do Gênesis, talvez ainda seja considerado o consenso entre os eruditos do Antigo Testamento, mas muitas críticas sérias são levantadas contra ela. Eruditos conservadores, entre eles autores protestantes, católicos e judeus, argumentam repetidamente que os critérios usados na escola na análise das diversas fontes do Pentateuco são altamente questionáveis. Porém, o que nós percebemos é que os únicos eruditos que não concordam com a teoria das fontes de que Gênesis teve vários textos e vários autores são conservadores que estão comprometidos com a fé
e não com a verdade da análise textual, mas sim com a fé. Então aí a gente entende por que tem muitos teólogos religiosos ligados à religião que vão defender e vão tentar buscar argumentos, né, de que esses estudos eles não seriam determinantes ou não seriam a palavra final para que se chegasse à conclusão de que Moisés não tenha sido o autor do Gênesis. Porém, tudo que se tem de conhecimento hoje leva a crer que não foi ele que escreveu. Então, assim, ó, tem até uma analogia que é interessante que eu gostaria de colocar para vocês, para que vocês entendessem mais ou menos, principalmente aqueles que não conseguem entender como é feito esse tipo de estudo de análise de textos antigos, tá? Para que fique um pouco mais claro, certo? Então, assim, ó, imagina que você é um professor, tá? E você vai lá e pede para os seus alunos criarem uma história sobre um tema. Por exemplo, você deu uma aula sobre um determinado tema, e aí você pega aí alguns alunos, você pega, por exemplo, 10 alunos, e você pede para eles, cada um compor 5 capítulos de uma história baseado naquilo que você ensinou para eles. Então, um vai escrever do 1 ao 5, o outro vai escrever do 6 ao 10, o outro vai escrever do 11 ao 15, o outro vai escrever do 16 ao 21, e por aí vai. Tá? No fim, quando eles terminarem, você vai pegar tudo aquilo que eles escreveram e você vai formar um livro, certo? E aí você vai pegar e vai dar esse livro na mão de um estudante de filologia, que o objetivo do estudante, na verdade, vai ser o quê? Vai ser identificar quem escreveu, né, o livro e quantas pessoas estavam envolvidas nessa escrita. Então, alguns fatores ali nessa análise vão ser determinantes para ele entender que o livro não foi composto ou escrito por uma única pessoa. Primeiro, ele vai notar que cada porção do livro tem caligrafias diferentes, ou seja, dificilmente teria sido escrito pelo mesmo autor. Depois, ele vai notar que tem a precisão ortográfica é diferente. Uns provavelmente têm uma gramática melhor do que o outro, né? Menos erros de português, melhor colocação dos pontos, dos acentos e por aí vai. Isso eu estou usando um exemplo pautado na nossa língua portuguesa, tá, gente? Depois não vão ficar criticando aí falando, pô, mas no hebraico não tinha acento, não sei o quê. Mas é só para vocês entenderem, mas tem as diferenças de caligrafia da mesma forma, de construção de texto, isso aí. Eu não sou crítico textual para estar falando isso com, de uma forma mais apurada. Então por isso que eu estou fazendo essa analogia para ficar de uma forma simplória para vocês entenderem. Mas qualquer crítico textual aí que vocês puderem perguntar, vai ver que eu não estou falando nenhuma besteira. Tá? Então tem essa questão da gramática, né, da caligrafia. Também seria fácil de identificar a forma de raciocínio na construção do texto, né? E até mesmo na colocação da ideia acerca daquilo que aprendeu. E outra coisa também que seria fácil de notar é a questão do vocabulário. Alguns teriam aí um repertório mais vasto de palavras, outros seriam aquele vocabulário enxuto, né, mais simples. Então, esse tipo de analogia que eu fiz agora, ele representa exatamente o estudo que esses pesquisadores fazem em cima de um texto. Né? Então, assim, essa questão ela não está relacionada à fé, ela está relacionada à compreensão daquilo que foi escrito, né? Para se chegar à conclusão do que, opa, quem escreveu, né? Quem escreveu foi mesmo esse? Para quê? Para trazer à luz. Isso sim é trazer à luz da verdade. Você saber a origem do texto. Você sabendo a origem do texto, talvez, se você não estiver preparado, você sofra com isso, porque vai chocar
pensamento que você tinha, de que o texto teria vindo de uma forma celestial e que um ser veio e passou para Moisés daquela forma. Porém, você também abre os teus olhos e começa a pensar nas coisas de uma forma um pouco mais racional, né? Não que você precisa perder sua fé de forma alguma, mas a tua fé ela vai ser cada vez melhor embasada. Ela vai ser cada vez melhor direcionada, né? Então, assim, algo parecido ocorreu com o livro do Gênesis, parecido com essa analogia que eu fiz, né? Eruditos desde o século XVIII têm observado inúmeras mudanças literárias dentro do primeiro livro da Bíblia, tendo como base os textos da antiguidade, tendo como base que os textos da antiguidade eram compilações de várias fontes, tendo em consideração as inúmeras diferenças literárias. Esses estudiosos só poderiam chegar a uma única conclusão: o livro de Gênesis teve vários autores. Existem inúmeras teorias muito bem elaboradas sobre as fontes usadas para se compilar o relato de Gênesis, teorias essas estabelecidas há séculos. Wellhausen, desde 1880, propôs como fontes para o livro de Gênesis pelo menos 4, como eu falei anteriormente, né? Que seria a fonte javista, a eloísta, deuteromista e sacerdotal, que até hoje tem sido a teoria mais plausível sobre a autoria do livro. Alguns eruditos ainda acreditam que podemos acrescentar o escritor das promessas, que teria sido um escriba que acrescentava histórias sobre as inúmeras promessas divinas aos patriarcas, com o objetivo de sacralizar a história nacional de Israel. Embora hoje haja várias teorias correlacionadas à de Wellhausen, todas basicamente giram em torno daquilo que nós estamos mencionando aqui, né, que nós estamos falando desde o início. Os livros da antiguidade não eram fechados, sendo editados, revisados e acrescidos de conteúdo com o tempo. Lembre-se, naquele tempo não existiam direitos autorais. Então isso é muito interessante a gente frisar. Hoje nós estamos habituados, nós vivemos numa época onde um livro ele tem lá o seu autor e ele é protegido por copyright, né, que é direito de cópia. Isso é passível de multa, de processo. Naquela época, não. Naquela época, as pessoas que escreviam ou numa tábua de argila, ou numa placa de cobre, ou num pergaminho mais adiante, ou numa parede de um templo, ou numa pedra, numa coluna, elas não faziam isso para ter direitos autorais ou para serem autoras de livros. Elas faziam isso para passar adiante uma tradição oral que elas tinham, né? Elas recebiam aquilo de geração em geração e elas passavam adiante, escreviam para deixar registrado para outra pessoa ler, mas não com a intenção de que aquilo fosse compilado, que fosse montado um livro e criado a partir daquilo um manual, né? A ideia não era essa. Eles não passavam isso pela cabeça deles, né? Até porque eles não tinham nem ideia de quanto tempo o mundo ia durar e quantas gerações iam vir. A maioria dos livros que se tem conhecimento aí, eles não eram dessa forma. Com exceção talvez dos livros proféticos aí que tinham, né, uma orientação divina e tal, mas nem mesmo os próprios evangelhos que estão contidos no Novo Testamento, eles não foram escritos com a ideia de se tornar uma sequência de Mateus, Marcos, Lucas e João, entendeu? Não existia essa ideia, esse desejo, ou eles não tinham essa pretensão de fazer dessa forma. Então essas diferenças literárias que foram colocadas como javista, elonista, deuteromista e sacerdotal podem ser vistas também em uma leitura atenta do texto hebraico original do Gênesis. Tá? Isso é importante vocês entenderem. Por exemplo, um exemplo básico aqui. Ó. No caso da fonte javista, é observado que algumas porções isoladas de Gênesis chamam Deus por YHWH ou Yahvé, ou Yahweh, né? Que seria o nome pessoal de Deus. Aí, de repente, de uma hora para outra, Deus não é mais chamado de Yahweh ou de YHWH, e sim por Elohim, como se fosse o seu nome. Tá?
E as pessoas sabem que Elohim no hebraico ele não é um termo usado para uma pessoa, é um termo pluralizado, né? Um termo de plural, está se referindo a vários. Então, isso ocorre não porque um belo dia Moisés decidiu parar de chamar Deus de Yahweh ou de YHWH e passar a chamá-lo de Elohim, mas que durante o tempo em que os escribas colocaram todas essas fontes em uma só, uniram vários autores, incluindo o que chamava de divindade de Yahweh e a que chamava de divindade de Elohim. Tá? Isso é bem simples a gente entender, porque se Moisés estava falando com um ser e aquele ser era único, em momento algum ele ia chamá-lo de Elohim. Né? Em momento algum. Então, de duas uma, ou aquele texto não foi escrito por Moisés, né, ou foi escrito por duas pessoas diferentes, ou em dado momento Moisés estava falando com um ser só, e ele chamava ele de Deus Todo-Poderoso, e em outro momento ele estava falando com vários seres que chamavam eles de deuses todos poderosos, né? O que fica totalmente fora de cogitação, porque não faz o menor sentido, certo? Outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês, e aí agora a gente vai fazer o uso dessa página que está aberta, e aqui é um exemplo muito simples para vocês entenderem. Aqui no Gênesis capítulo 1, verso 26, nós temos um relato sobre a criação do homem. Né? E aqui diz assim: Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. O que nós vemos nesse texto? Nós vemos aqui Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Deus convida alguém para ajudá-lo a fazer o homem, ou seja, uma criação no plural. Muita gente, já conversei com inúmeros religiosos sobre isso, muitos teólogos aí que inventam teorias que não sabe se da onde que eles tiram, igual o Marco Feliciano falou que o ser humano foi feito com a terra dos animais, com a alma do Criador e o espírito dos animais. Né? Então, assim, os caras eles inventam umas coisas que que as pessoas engolem, né, com muita facilidade. Muitos aqui dizem que quem estava do lado de Deus, nesse caso, era Jesus, né? Estava do lado de Deus era Jesus, mas não se tem evidência disso. Né? Isso daí você pode, é assim, é usar de um artifício para justificar algo que eles ainda não conseguiram entender. Né? Mas o que eu vou mostrar para vocês é que aqui pode ser entendido como uma evidência clara de que Gênesis teve dois autores. Né? Por quê? Porque aqui no capítulo 2 de Gênesis, nós vamos ver o mesmo relato sobre a criação. Se você ler o Gênesis 2 e o Gênesis 1 inteiro, vocês vão ver que são dois capítulos que relatam a criação da terra, dos céus, da vida na terra. E quando chega na parte específica sobre o homem, está dizendo assim, ó, capítulo 2, verso 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então aqui mostra o quê? Uma criação singular. O Senhor Deus formou. O Senhor Deus. Na outra é vinde e façamos. Nessa aqui o Senhor Deus formou. Então mostra uma criação pluralizada e uma criação singular. Eu já conversei com alguns judeus e alguns deles, inclusive tem vídeos de judeus falando sobre isso no YouTube, tá? Se você procurar você vai achar. Muitos deles justificam isso da seguinte forma, que aqui foram feitas duas criações na Terra, né? Duas criações. Um que foi o Adão, né? Ou Adão, que foi criado por Deus, e o outro uma outra espécie que estaria na Terra que não teria sido criada pelas mãos de Deus, pelas mãos do Eterno, como eles Hashem, né? Ao qual eles se referem. Então, para mim, ao meu ver, é muito mais aceitável e muito mais plausível de que esse capítulo 2 foi escrito por um escritor e o capítulo 1 foi escrito por outro escritor. Cada um colocando a sua visão de uma forma diferente. Vocês podem ver que isso também acontece com os evangelhos. Se você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João,
e você lê, você vai ver que alguns relatos ali sobre um determinado acontecimento são relatados de uma maneira um pouco diferente. Por quê? Porque ali fica a característica do autor, de quem presenciou o fato. É aquele exemplo que eu dei para vocês agora há pouco dos alunos escrevendo uma redação, escrevendo uma história. Cada um vai colocar pontos diferentes. Por quê? Porque de repente, dentro de uma história, eu posso ter dado mais atenção para um ponto e não para outro. Eu posso ter na minha lembrança, até porque os textos, provavelmente no caso dos evangelhos, foram escritos muito depois do ocorrido. Então tem coisas que às vezes você vivencia junto com uma pessoa e chega lá na frente e você fala, você lembra quando a gente passou por aquilo lá? E o cara fala, pô, mas eu não lembro. Ah, mas aquilo lá aconteceu naquele dia. Não, mas não foi próximo de não sei na onde. Ah, é verdade. Então as pessoas elas se esquecem de determinados fatos, porque de repente uma coisa que marcou para você não tenha marcado tanto para outro. Né? Então por isso essas diferenças. Então, para mim, nesse exemplo que eu citei aqui, do capítulo 1 capítulo 2, é um exemplo clássico de uma diferença entre autores. Né? Então, para mim, fica evidente aí que quando foi compilado, começou a ser difundido o livro do Gênesis como um livro, isso chegou na mão de alguém que pegou aquilo ali e juntou, mas não se atentou para que havia essa diferença, né? E que eram dois relatos feitos por autores diferentes e acabaram jogando tudo nas costas de Moisés. Então, ainda sobre as várias diferenças literárias do Gênesis, nós temos o seguinte, né? Os gêneros literários também são muitos, com a presença até mesmo de elementos literários mitológicos e lendários reinterpretados, né? Javisticamente, gêneros sapienciais, genealogias, oráculos de salvação, narrações históricas, pequenos poemas épicos, orações ínicas, bênçãos, composições redacionais. Tudo isso é o que está composto dentro da originalidade do Gênesis. Né? O fato de que a tradição judaico-cristã tenha atribuído a Moisés a escrita do livro do Gênesis nada prova em absoluto. Isso é o que eu falei para vocês. A tradição cristã ela não serve como prova absoluta, ela serve simplesmente como justificativa religiosa. Muitos sites e livros cristãos citam algum versículo bíblico do Novo Testamento como prova de que os judeus sempre creram que Moisés fora seu escritor. Isso é importante a gente deixar evidente aqui, que vai ter muita gente que vai pegar alguns textos do Novo Testamento e vai querer usar isso como justificativa de que Moisés teria sido o autor. Tá? Mas será que a tradição judaica pode ser seguida cegamente? Uma coisa é interessante. Se uma tradição ela foi passada lá atrás, né, foi passada no período pós-Moisés para frente, de que Moisés teria sido o autor, e a gente tem que entender o seguinte: quando existiu a Septuaginta, né, vamos usar a Septuaginta como um documento mais para o lado do cristianismo, né? Quando existiu a Septuaginta, essa tradição já existia. Então, se ela chegou até a Septuaginta dessa forma, com certeza ela foi passada adiante. Então, se porventura algum homem lá no Novo Testamento disse que os Gênesis de Moisés, ele também, fatalmente, ele não tinha conhecimento disso, porque ele recebeu aquilo, ele aprendeu que aquilo tinha sido escrito por Moisés e fatalmente é o que ele ia passar adiante. Né? Agora, uma coisa interessante aqui, ó. Na versão mais nova da Enciclopédia Judaica, o verbete Moisés foi removido, pois hoje é quase consenso que essa figura bíblica nunca existiu, ou pelo menos não como é descrito no Antigo Testamento. Tem um vídeo da série que eu fiz em Nefilim Anunnaki, eu não me recordo em qual episódio foi, se foi no 8, se foi no 9, eu mostro ou que eu levanto a discussão de que muita gente acredita que Moisés teria sido o faraó Akhenaton ou Ahenaton, né? Algumas pessoas acreditam nisso. Tá? Quando a Bíblia está falando de Moisés, na verdade está falando de um faraó egípcio. Então, assim, existem
evidências de que esse Moisés bíblico não teria de fato existido. Tá? E, assim, para espanto de muitos, essas evidências elas são colocadas até mesmo por pessoas do próprio judaísmo. Tá? Então, como eu li aqui agora, e eu estou lendo aqui um rascunho que eu fiz, mas no vídeo eu vou colocar todas as bibliografias que eu usei aqui, tá? Como para poder criar esse rascunho, para poder trazer para vocês, na verdade, esse texto. Esse texto aqui também, parte dele eu tirei de um blog da internet, um site da internet que abordou esse tema muito bem. Então eu vou colocar todas as bibliografias que foram usadas dentro dessa, de tudo isso que eu li aqui. Tá? Vocês podem ficar tranquilos, eu vou colocar na descrição do vídeo, quem tiver interesse depois pode procurar. Tá? Então, assim, sem se aprofundar muito nessa questão de Moisés, mas existe sim a ideia de que Moisés não teria existido, e se existiu, não seria esse personagem tão forte dentro da cultura judaica como a gente tem conhecimento hoje. Então, assim, a grande pergunta que fica é quem realmente escreveu o Gênesis? Quem foi o verdadeiro autor desse livro? Então, de uma forma bem simples, acredita-se o que hoje? Que foram escribas durante o período de exílio na Babilônia, no século 7 a.C., e começaram a escrever o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia moderna. Esses escribas juntaram todas as fontes de vários autores, ou seja, de escritos babilônicos, sumérios, tudo que se tinha até então, né? Que foram passados de geração em geração, editaram e moldaram dentro da sua própria interpretação cosmogônica, criando o que hoje chamamos de livro de Gênesis. O fato de Gênesis possuir muitas semelhanças com Enuma Elish demonstra não apenas a influência babilônica e sumeriana sobre a cosmovisão judaica, mas também sobre a composição de seus livros sagrados. Esse livro, chamado Enuma Elish, é esse livro aqui, que está aberto. Tá? Esse livro aqui é um livro que é um escrito babilônico, né? Essa tradução é uma tradução de L.W. King, né, que é o tradutor, ela tem disponível na internet. Foi retirada aqui o livro das Sete Tábuas da Criação, que está no Museu de Londres, encontrado em Londres, ou está em Londres, mas aqui tem uma parte, né, aliás, tem toda a tradução dessas tábuas, e é bem interessante que algumas coisas são bem semelhantes ao Gênesis mesmo. Está escrito aqui, ó. Quando nos altos céus não era mencionado, e a terra embaixo ainda não tinha nome. E o primeiro, primitivo, Apsu, os criou. E o caos, Tiamat, a mãe de ambos. Suas águas foram misturadas umas com as outras. Nenhum campo fora formado, e não se via nenhum pântano. Por nenhum dos deuses havia sido chamado de existência, nenhum alcançado um nome, e os destinos não se ordenaram. Então, se você ler esse livro, você vai ver que alguns relatos da criação aqui são bem semelhantes ao livro. Tá? Pessoal, como eu disse, eu vou deixar na descrição do vídeo algumas bibliografias, né? E aí quem quiser pode pesquisar. Eu acho que esse vídeo serve para chamar a atenção de cada um acerca de estudar melhor, né, os textos, até para a gente poder ter uma melhor compreensão daquilo que a gente vai acreditar. E como eu disse no início, não tome isso como verdade absoluta. Eu não sou um crítico textual, não tenho formação nenhuma para isso, mas eu fiz o vídeo de uma forma muito simples, de uma forma muito simplória, visando simplesmente passar de uma maneira básica ou de uma maneira bem leiga aquilo que se tem hoje de conhecimento acerca da escrita e da origem desse livro. Tá? Se alguém mais tiver algo a acrescentar aí, que faça um vídeo, acrescente, mostre alguma coisa a respeito disso. E se puder, me envie também para eu poder estar acompanhando. Certo? Um grande abraço a todos aí e até a próxima.